Bem-vindos, viajantes do tempo e da ficção, a um reino onde a história se encontra com a imaginação de um jeito espetacularmente confuso, talvez. Hoje, vamos desvendar os fios que unem duas sagas de poder, traição e muita gente morta por uma coroa bem brilhante. Preparem-se para uma jornada que talvez explique por que certos autores parecem ter um atalho para o passado. Ou talvez seja só coincidência com um toque de inspiração evidente demais para ignorarmos, não é mesmo? De um lado temos Game of Thrones, o fenômeno global que nos ensinou que casamentos podem ser bem perigosos e que inverno está sempre chegando de algum jeito. Dragões zumbis de gelo e um trono feito de espadas que não parece muito confortável. Uma fantasia épica que nos manteve colados na tela torcendo por personagens complexos e muitas vezes moralmente ambíguos. É uma narrativa de proporções grandiosas e muitos diriam que também um pouco deprimente. Do outro lado, jaz a Guerra das Rosas, um conflito real da Inglaterra do século XV, que é basicamente Game of Thrones, sem a magia e sem as criaturas fantásticas. Foi uma briga de família monumental entre as casas de Lancaster e York para ver quem sentaria no trono. Ou talvez para ver quem tinha as cores mais bonitas no brasão, afinal eram rosas vermelhas contra rosas brancas. O que é bastante poético para uma guerra tão brutal, não acham? Pensem nos Starks e nos Lannisters, uma rivalidade tão icônica quanto a sua conta bancária versus o seu desejo de viajar para Westeros. Na vida real tínhamos os Lancasters e os Yorks, duas famílias nobres com uma pretensão bastante legítima ao trono inglês. Ambos os lados tinham filhos bastardos, alianças quebradas e aquela sensação de que ninguém realmente confiava em ninguém. Exceto talvez no seu cavalo. Mas mesmo assim nunca se sabe. A quantidade de intriga política em ambas as sagas é suficiente para fazer um político moderno corar de inveja ou talvez de vergonha. Casamentos arranjados por conveniência, promessas quebradas e muitas apunhaladas pelas costas, tanto literais quanto figuradas. Era como um tabuleiro de xadrez em que as peças eram pessoas de verdade e o rei frequentemente acabava decapitado. Não muito diferente do que acontecia na série, se formos sinceros. A grande diferença, claro, é que na Guerra das Rosas, ninguém tinha um dragão para queimar seus inimigos do alto. Nenhuma muralha de gelo gigantesca protegendo a todos de zumbis muito frios. É uma pena, porque um dragão teria tornado a vida de Ricardo III bem mais fácil e talvez menos caluniada pela história. Mas a realidade é frequentemente menos espetacular do que a ficção, infelizmente, para os historiadores sem fogos de artifício. O famoso casamento vermelho de Game of Thrones, um momento que chocou milhões de espectadores e arruinou muitas amizades. Bem, a Guerra das Rosas teve seus próprios momentos de chocante traição e violência, embora talvez não durante uma festa de casamento tão cuidadosamente orquestrada. Príncipes desapareciam misteriosamente, aliados mudavam de lado como quem muda de roupa íntima. Era um vale tudo glorioso e sangrento pela supremacia. A busca pelo trono de ferro, ou simplesmente pelo trono inglês, era a força motriz de todas essas loucuras. Poder é um vício poderoso, e tanto em Westeros quanto na Inglaterra medieval, todos queriam ser o chefão. As pessoas morriam por isso, elas matavam por isso. A coroa parecia ter um imã irresistível para a desgraça e para a ambição humana sem limites. Um objeto reluzente que trazia mais problemas do que soluções, muitas vezes. Os personagens de ambas as sagas são figuras maiores que a vida, alguns heróis, outros vilões, e muitos simplesmente sobreviventes desesperados. Reis instáveis, rainhas manipuladoras, cavaleiros honrados e aqueles que só queriam ver o mundo pegar fogo. A história nos deu Margarida de Anjou e Ricardo Quez. A ficção nos deu Cersei e Tyrion. A linha entre a genialidade e a insanidade era surpreendentemente tênue em ambos os casos. A violência era uma constante tanto na ficção quanto na vida real, embora a HBO tenha vantagem de um orçamento ilimitado para sangue falso. Batalhas campais, cercos a castelos, execuções públicas, tudo fazia parte do cotidiano dessas épocas turbulentas. A diferença é que Game of Thrones nos permite desligar a TV. Na Guerra das Rosas, as pessoas não tinham essa opção, era a dura realidade. Ninguém inventou o controle remoto naquela época, infelizmente. O papel das mulheres em ambas as sagas é absolutamente fascinante e muitas vezes subestimado pelos homens em armadura. Rainhas, regentes, consortes, mães ambiciosas, elas manobravam por trás dos panos ou lideravam exércitos abertamente.
Cersei Lannister teria se dado muito bem na corte de Margarida de Anjou. Talvez até tivessem tomado um chá para discutir estratégias de assassinato em massa entre rainhas. O poder feminino sempre foi uma força a ser temida. Ambas as histórias estão repletas de reviravoltas inesperadas que deixam qualquer um de boca aberta. Quem diria que o inverno realmente traria zumbis gigantes? Quem esperaria que um rei mentalmente instável como Henrique VI causaria uma guerra civil tão longa? A história e a ficção provam que a realidade é muitas vezes mais estranha e imprevisível do que qualquer coisa que possamos inventar. É por isso que adoramos um bom plot twist, não é mesmo? Talvez a ficção nos ajude a digerir a brutalidade da história, tornando-a mais palatável com dragões e magia. É mais fácil torcer por Jon Snow do que por Henrique Tudor ou Ricardo Thors, que muitas vezes são apenas nomes em livros antigos. A fantasia nos dá uma distância segura para apreciar os horrores e as glórias da condição humana. É uma espécie de terapia histórica com mais capas e espadas muito bem feitas. No final das contas, ambas as sagas nos mostram a absurda e interminável busca por poder e reconhecimento. Uma luta sangrenta por um pedaço de metal adornado que concede o direito de governar sobre outras pessoas. É uma comédia de erros, uma tragédia hilária. Humanidade em sua glória mais mesquinha e mais ambiciosa ao mesmo tempo. E tudo isso por um assento desconfortável e muito pesado. Então, da próxima vez que você assistir a Game of Thrones, lembre-se de que a realidade foi quase tão selvagem, só que sem CGI. A história tem um senso de humor peculiar e às vezes um roteirista que adora plágio de si mesmo. E talvez seja por isso que continuamos fascinados por reis, rainhas e a eterna dança da morte e da glória. Até a próxima aventura histórica ou fantástica, ou as duas ao mesmo tempo, com sorte.